E aí, beleza? Que é o Daniel da Vegan Cheese Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. Esse vídeo aqui é a segunda parte de uma conversa sobre como arrumar os micro-organismos para você fermentar o seu queijo vegetal. A primeira parte do vídeo eu me dediquei um pouco a falar sobre os micro-organismos que a gente pode cultivar em casa, de uma forma bem mais barata do que essa segunda forma que eu vou tratar nessa segunda parte aqui. O primeiro vídeo ficou um pouco mais extenso do que eu imaginava, então por isso que eu quebrei em dois, para ficar mais fácil, ter uma maior digestibilidade essas informações aí para vocês. Tá? Então só para a gente pontuar, para quem está vendo essa parte 2 sem ver a parte 1, né, os micro-organismos que a gente consegue cultivar em casa, a gente acaba por selecionar os micro-organismos, né, fazendo um meio que vai afugentar uns patógenos e vai ser favorável para a proliferação de bactérias produtoras de ácido lático. Esse que foi o grande ponto da conversa no vídeo 1. Né? Então ali a gente tem a possibilidade de fazer Rejuvelac, fazer kefir de água, fazer kombucha, fermentar os vegetais, seja ele pela salga seca, como um chucrute, um kimchi, ou por salmoura, como vários vegetais fermentados que a gente pode fazer, inclusive o exemplo que eu dei, que eu mostrei para vocês, um cream cheese que eu fiz com a água de fermentação de uma chipotle. Bom, a grande diferença que a gente tem dos que a gente pode comprar e dos que a gente pode fazer em casa, fora questão de preço, a grande diferença é que quando a gente compra o micro-organismo, a gente sabe exatamente quais micro-organismos a gente está comprando. Tá? E quando a gente cultiva em casa, a gente não faz ideia de quem está ali. Quer dizer, a gente faz ideia de um grupo maior que está ali, que são bactérias produtoras de ácido lático. Mas a gente não sabe quais estão ali. A gente pode ter, assim, na verdade, há uma diversidade muito grande nesses fermentados que a gente faz em casa. De algumas que a gente gosta mais e de outras que a gente não gosta muito. E às vezes a gente sente um aroma ali que não pode ser tão agradável, mas são algumas bactérias que estão produzindo e que é do metabolismo delas. E o nosso ambiente tem essas bactérias, elas pulularam ali e de repente elas começaram a se reproduzir mais do que outras e a gente acaba tendo aquele resultado final. Então, em outras palavras, quando a gente faz em casa, a gente não sabe o que está ali, pode ser uma grande surpresa o resultado final. Tá? Mas eu não quero que com isso vocês fiquem desestimulados de fazer os seus testes. Pelo amor de Deus, podem fazer à vontade, fermentem muita coisa. Justamente para perceber entre vegetais, cereais, toda a gama que a gente tem de produtos à base de planta, o que a gente consegue trazer de sabor que vai ser mais agradável para a gente, porque para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, nada melhor do que os testes para você chegar no starter da casa, como a gente pode dizer aí, o fermento da casa, tá? Que vai ser particular do seu queijo vegetal. Tá? Agora, quando a gente compra, a gente sabe então exatamente quem está ali. Mas isso daí também pode ser uma situação meio complicada, porque e aí? Que adianta eu saber quem está ali? Se para mim, tanto faz, se os micro-organismos eles são todos iguais. Gente, é estudar. É testar, é ver coisa diferente e tal. O que eu posso fazer agora aqui por vocês é trazer alguns nomes e algumas questões ou grandes grupos para vocês começarem a ficar espertos e espertas, e quando forem para algum lugar que tenha essa venda especializada, seja online, seja físico,
vocês começarem a se atentar e falar, ah, olha só, esse daqui tem esse tipo de micro-organismo aqui, esse aqui tem esse outro e tal, e começar a perceber. De repente, a vontade de comprar e testar surge, maravilha. Né? É assim que a gente vai se desenvolvendo nas nossas técnicas. Obviamente, essa questão aqui, ela é um tanto quanto ampla, né? E com os meus estudantes eu aprofundo um pouco mais isso daí, cada micro-organismo que faz, o que não faz e tal. Agora aqui também, pelo tempo que a gente tem, vai ser uma visão mais panorâmica disso daí, mas ainda assim acredito que vai ser algo de grande valor para vocês, tá? Porque imagina só, quando a gente vai trabalhar com os micro-organismos comprados, a gente ainda assim, a gente vai ter duas grandes vias para a gente comprar, tá? São dois grandes caminhos. Um caminho, ele é mais genérico, e um outro caminho, ele é mais especializado. Então eu vou tratar desses dois caminhos aqui para vocês. Bom, quando a gente fala dos caminhos genéricos, um lugar mais fácil da gente encontrar esses micro-organismos, seja em farmácias, tá? A gente vai encontrar em farmácia, e a gente vai encontrar também em alguns herbanários, algumas casas naturais mais especializadas. Por quê? Porque esses micro-organismos, eles são identificados nesses lugares como probióticos. Tá? Então, aquelas cápsulas de probióticos. Já ouviram falar agora, né? Então, quando fala o termo mais conhecido, acaba por identificar o que eu estou falando. Essas cápsulas de probióticos ali, por que eu digo que elas são mais genéricas? Porque a gente tem sim algumas bactérias que produzem ácido lático, mas também a gente pode ter outras bactérias ali que, assim, para o nosso organismo, maravilha, vai ser ótimo. Inclusive vai ser ótimo a gente fazer também com essas cápsulas ali e consumir depois esse produto final. Porque são bactérias benéficas para a nossa flora intestinal. Mas, para a finalidade de queijo vegetal que a gente busca, né, se a gente está falando de algo um pouco mais preciso ou com um critério um pouco maior em termos de aroma, de sabor e tal, pode ser que esses micro-organismos eles deixem um pouco a desejar, tá? Mas claro, vocês só vão saber se vai deixar a desejar ou não se vocês realmente testarem. E eu tô falando isso porque eu já fiz vários testes, tá? Com esses feitos em casa, com esses comprados de farmácia, com esses mais específicos que eu vou dizer para vocês. E para mim, eu acabei sabendo qual é o meu gosto, né? Depois eu posso contar para vocês, eu não quero influenciá-las antes de, pelo menos, vocês perceberem a totalidade disso tudo. Então, quando a gente vai para a farmácia ou para essas casas mais especializadas e a gente vai para a área de probióticos, a gente vai ter ali vários, né? São várias marcas que estão oferecendo isso para nós, tá? E são várias fontes que vão... várias fontes de cultivo que a gente tem a possibilidade de fazer com que esses micro-organismos se reproduzam. Então aqui, pelo menos para esse universo, eu vou trazer um detalhe de atenção que provavelmente vocês já sabem, né, mas nunca é demais reforçar, que é a questão da própria cápsula. Tá? Se são micro-organismos que vêm em cápsulas, né, de probiótico, obviamente a gente vai buscar uma cápsula vegetal, né? Obviamente, nós não vamos querer cápsula gelatina. Agora, também se a gente tem uma pessoa que é intolerante à lactose, não é vegana e tanto faz a cápsula de gelatina ou cápsula vegetal, bom, aí cada um vai fazer a sua escolha, né, a sua decisão. Obviamente que eu vou indicar a cápsula vegetal justamente por não ter nenhum envolvimento animal no processo.
né? Quanto mais a gente puder minimizar o sofrimento animal, melhor para a gente. E para os animais também, né? Para a nossa consciência e, obviamente, para os animais. Mas, enfim, nesses probióticos, então, em cápsula, é importante primeiro a gente ver essa origem vegetal e depois a gente meio que conhecer o laboratório que a gente está comprando, porque eles podem ser reproduzidos em meio de lactose. Tá? Isso não é algo raro de acontecer. Então, é uma coisa que eu já deixo aqui para vocês, essa dica. E como que a gente sabe se é meio de lactose ou não? Se não está escrito logo ali, apto para vegano ou alguma coisa assim, aí entra em contato com o laboratório. Mas eu vou dizer uma coisa, até às vezes quando está escrito apto para vegano, pode ser uma situação meio complicada, tá? Por isso que é importante mesmo a gente saber qual foi o meio cultivado. Por que isso? Porque, e eu vou falar isso porque eu já peguei de laboratório essa informação, tá? Foi o laboratório Gênesis, que tem um produto para fermentar leite de soja, para fazer iogurte. E esse produto vem dito como apto para vegano. Na página web deles, está escrito ali, apto para vegano, porque os nossos micro-organismos, apesar de serem reproduzidos em meio de lactose, essa lactose ela vai ser consumida em sua totalidade pelos micro-organismos. A partir do momento que você coloque esses micro-organismos num leite vegetal e, por mais que ainda tenham alguns traços de lactose, essa lactose será consumida primeiramente. Portanto, o seu iogurte ele vai ser vegano. Gente, não podemos também exigir muita coisa de uma empresa que está começando a ver agora oportunidades em mercado vegano e tal, e às vezes quem está ali na empresa fazendo marketing também não tem tanto conhecimento da causa, não sabe até onde a coisa vai, mas imagino eu, pelo menos para mim soou dessa forma, mas quem segue uma filosofia de vida vegana não vai comprar um micro-organismo desse. Porque já foi usada a lactose. Ah, mas não tem mais traço, não vai ter nenhuma... Para mim, não interessa. Já usou a lactose, eu não vou consumir esse micro-organismo. Eu posso consumir outro, eu posso optar por outro que foi feito, por exemplo, em açúcar de arroz. Por que não? Para mim, bem melhor. Essa ideia, pelo menos. Então, cada um vai ter a sua ideia e vai poder optar por isso. Então, por isso que eu digo, é importante a gente saber o laboratório que a gente está comprando e qual é o meio que isso está sendo cultivado. Na dúvida, escreve um e-mail e pergunta. Tá? Agora, o mais interessante é que a Gênesis, ela tem essa... Na página deles, se vocês entrarem aí, procurarem Gênesis, micro-organismo, iogurte e tal, facilmente vão achar. Mas... é interessante que eles têm depois uma outra cepa, um outro micro-organismo que está escrito vegano. E naquela ali, a descrição daquilo está falando que não foi utilizado lactose para fazer aquilo lá. Esse daí sim, você acaba podendo comprar, tendo acesso a esse. Então, eu não sei qual que foi o lance para um tipo de micro-organismo eles cultivarem lactose e confundir um pouco ali, e o outro está claramente dito que não teve meio de lactose, que é apto para vegano. Agora, dentre esses, por exemplo, tem uma outra marca chamada Solgar. Essa daí é muito vendida aqui na Europa. Eu não sei como que está no Brasil essa marca aí, mas tem alguns produtos da Solgar que eles dizem apto para vegano e outros apto para vegetariano e outros não dizem nada.
Ou seja, já é uma empresa que ela está há mais tempo, né, envolvida com isso daí e está fazendo as suas discriminações já no rótulo, né? Mas enfim, fora isso daí, quando a gente vai para ler, né, então, passado essa questão se vai ser vegano ou não, depois a gente entra para a leitura dos micro-organismos em si, porque daí você precisa da ficha técnica desses micro-organismos, né, ou desse produto, melhor dizendo, desse probiótico que está sendo vendido em cápsulas, né. Assim, a ficha técnica, obviamente, ela vai trazer várias informações importantes, mas, muitas vezes, no próprio rótulo, na embalagem ali, você já vai ter os micro-organismos descritos ali, tá? Então eu vou falar alguns para vocês que vocês vão encontrar facilmente, que é, por exemplo, o Bifidum bacterium, normalmente vai estar lá, Bifidum bacterium lactis, a espécie normalmente é a lactis que está ali, mas Bifidum bacterium vai ter o Lactobacillus acidophilus, esse eu acho que é um dos mais conhecidos e também dos mais disseminados entre esses micro-organismos que a gente pode comprar. Então, em várias receitas pode ver, e alguém que está indicando até um micro-organismo fala, vai atrás do acidophilus, porque eu já digo, deixa eu só dizer mais alguns que pode ter. Você pode ter Lactobacillus bulgaricus, o Delbruck, você pode ter o Rhamnosus, também encontra bastante ali, mas de novo, são micro-organismos que eles fazem muito bem para o nosso organismo, mas não necessariamente eles vão dar um sabor, né, que é o que outros micro-organismos podem dar, né, vai ser diferente um pouco. E, de novo, o gosto não se discute. Se vocês testarem e gostarem, maravilha, tá aí para isso. Agora, por que o acidophilus ele é o mais recomendado? Porque ele, dentre esses micro-organismos que eu disse agora, né, e que compõem a maioria desses probióticos aí, o acidophilus ele tem uma produção de ácido lático um pouco mais interessante do que esses outros. Né? Então, dentre os produtos que ele está metabolizando ali, o ácido lático ele é dos principais e dos outros não necessariamente. Então, por isso que eu acabo achando que esses genéricos ali, obviamente, eles vão fazer queijos vegetais que vão ser muito interessantes, tá? Eu estou trazendo aqui uma discussão que ela é muito mais minuciosa, tá? Naquela coisa só para refinar, né? O polimento do queijo vegetal, que é uma discussão de polimento essa daqui, tá? Tem quem gosta, tem quem acha que não é necessário, mas enfim, vamos trazer já que ela existe, né? Então, o acidophilus, se você conseguir achar só o acidophilus num desses probióticos aí, maravilha. A Solgar, eu sei que ela tem um porque a linha da Solgar de acidófilos, ela tem, eu acho que são 3 ou 4 mais ou menos. Um deles é só o acidófilos. O outro já tem acidófilos e, se não me engano, é o Bifidum bacterium, tá junto. Depois tem um outro que tem acidófilos, Bifidum bacterium, tem o Rhamnosus, e tem, enfim, não sei também, não decorei todos ali, porque não é uma coisa que está no meu dia a dia, né? Mas o que eu sei é que quando eu usei, eu pesquisei isso e tal, e eu vi que tinha esses 3 ou 4 ali, e era essa diferença na quantidade, né, ou na diversidade, melhor dizendo, dos micro-organismos que estavam ali, tá? Então, é interessante vocês começarem, pelo menos, a mapear isso daí. Próxima vez que passar perto de uma farmácia, entra lá, dá uma olhada, tem a parte de probióticos aqui em cápsula,
Ah, tenho, tá aqui, ó. Aí você vai ver um monte de marca, começa a ler os rótulos ali, ver os nomes, tal, ver quais são os micro-organismos que mais se repetem, né? Vai e fica com o nome acidófilos na cabeça para ver se vocês acham algum que tem o acidófilos, tá? Enfim, essa é uma parte da coisa, que são os de farmácia. Agora, existem os específicos, como eu disse, e esses específicos aí, eles têm um espaço um pouco mais acalorado no meu coração, vamos dizer assim, justamente porque são micro-organismos que são usados para fazer queijos tradicionais. Tá? Então, se a gente está buscando fazer um queijo vegetal que assim, não perca em nada de um queijo tradicional, eu acho que a gente já sabe qual micro-organismo que a gente vai utilizar, né? Porque, imagina, você está usando o mesmo micro-organismo numa base de leite de vaca e o mesmo micro-organismo numa base de castanha de caju. Gente, os metabólitos que vão ser produzidos ali vão ser praticamente os mesmos, né? Não só em questão aos ácidos orgânicos que estão sendo produzidos, né, mas também outros compostos de sabor e tal, vão ser os mesmos. Né? Então você vai ter, em termos de sabor e de aroma, tal e qual. Tá? Então por isso que é interessante a gente começar agora a olhar também para esses micro-organismos ali. E a mesma lógica que está por trás da escolha dos probióticos em cápsula, em termos de cuidado, ela também está por trás desses micro-organismos mais especializados. Ou seja, você precisa saber da onde que ele está vindo, qual é o laboratório que vem, qual é o meio que ele está sendo cultivado, tá? Isso é muito importante. Então, aqui na Europa, pelo menos, a gente já tem algumas lojas, né, online principalmente, que vendem esses micro-organismos e são lojas especializadas em produtos veganos. Então, essas lojas, elas já fizeram esse trabalho de pesquisa, tá? E estão disponibilizando apenas aqueles micro-organismos que têm um cultivo em base vegetal, tá? Agora, outras lojas online que não têm essa preocupação e que vendem para uma comunidade onívora, por exemplo, ainda que tenham uma seção vegana ou algo assim, já é interessante a gente fazer uma pesquisa um pouco maior, né? Nada do que a gente não esteja acostumado, tá? Mas enfim, além dessas lojas ali, então onde que a gente compra isso? Isso daí, qualquer pesquisa rápida na internet, vocês vão achar vários laboratórios que fornecem micro-organismos, tá? Só que aí é vocês entrarem na página do laboratório e procurar isso, para ver até onde que a coisa tá. Manda e-mail para eles, perguntar, viu, tal micro-organismo, ou tem algum micro-organismo que não seja cultivado em lactose, que é cultivado e tal. E aí vocês vão atrás disso daí, né? E tem bastante micro-organismo interessantíssimo que a gente pode explorar, tá? Porque, ó, eu não sei até onde vocês vão concordar comigo, mas se a gente pegar hoje, né, nesse recorte de 2023, tá? Primeiro semestre de 2023, o que a gente tem de queijo vegetal sendo oferecido no mercado, tá? A gente tem uma série de queijos vegetais que eles são fermentados. Vamos falar só dos fermentados, né? O não fermentado, esquece. Mas os fermentados, então, a gente tem vários que são fermentados ainda com Rejuvelac. Alguns são fermentados com culturas já compradas, e seja de farmácia ou seja mais especializada, tá? E eu coloco todos esses que eu disse agora dentro de um pacote só para fins didáticos, tá? Não é querendo falar que é melhor ou pior, pelo amor de Deus. Isso aqui é só para fins didáticos. Num pacote que a gente vai chamar de original, por exemplo, né? Que é o que todo mundo
um nome que é muito fácil de aparecer, né? Esse daqui é o meu queijo vegetal original, que é o básico, né? O básico no termo de ser a referência com menos sabores adicionados, vamos dizer. Porque daí tem um outro com uma capa revestida de páprica, um outro que seja defumado, ou um outro, enfim, né? Aí você começa a ter algumas variações. Mas vejam vocês que muitas vezes o micro-organismo que está fermentando isso não varia muito, tá? Tá ali, não varia muito. Agora, o que a gente pode pensar é justamente nas variações que esse mundo dos micro-organismos especializados ele pode nos trazer. Em relação à produção de ácido lático, né, a essa primeira fase da fermentação, maravilha. A gente tem principalmente, né, Lactococcus cremoris, Lactococcus lactis, né, que são os principais que vão fazer a produção desse ácido lático. Mas depois a gente começa a ter outros micro-organismos. Porque, como eu disse, pelo fato de eles serem especializados, a gente pode ter, vamos pensar aí, em 4 momentos de atuação ou de especialização desses micro-organismos. Olha só, produção de ácido lático, então fermentação, né? Depois, micro-organismos de maturação, tá? Ou seja, tipo um Leuconostoc mesenteroides, é um micro-organismo de maturação, tá? Ou um Propionibacterium shermani, é um que eu gosto muito, é um de maturação. E, por falar nele, olha só, eu trouxe esse queijo vegetal aqui, né? Ele não está pronto ainda, né? Por isso que eu não vou cortar também. Mas ele foi fermentado com Lactococcus lactis e cremoris, tá? E eu coloquei também esse Propionibacterium shermani. Esse Propionibacterium shermani é o mesmo que faz o queijo suíço. Portanto, nossa, o aroma dele já está se destacando e seguindo essa linha de emmental, de queijo suíço, de coisa assim, né? Você consegue trazer uma diferença nisso. E vejam vocês que, visualmente, pelo menos, isso daqui não vai se diferenciar muito disso daqui. Tá? Esse daqui é um outro. Obviamente, o tamanho é diferente, né? É o dobro de tamanho, mas o aroma já está indo para um outro caminho. Tá? Ou seja, tem duas peças que elas são bem parecidas visualmente, tá? Porque as condições de maturação que eu estou colocando elas são bem parecidas. Agora, esse daqui, eu só fermentei ele com Lactobacillus helveticus. E aí vai ser um outro caminho completamente diferente, tá? E digo mais, só um adendo do que essa diferenciação vai acontecer. Você pode falar, mas só uma questão de aroma e sabor? Não, a base é a mesma, tá? Castanha de caju. Mas a textura também pode ficar diferente com a diversidade dos micro-organismos que a gente vai usar. Tá? E por que a gente pode ter uma textura diferente? Porque os micro-organismos eles produzem enzimas, e enzimas diferentes. Você pode ter a produção de algumas enzimas, por exemplo, pelo Lactobacillus helveticus, que um Lactococcus cremoris, um Lactococcus lactis não vai produzir. E, só para ver, vamos supor, essa enzima que está sendo produzida pelo Lactobacillus helveticus, ela tem um poder de quebra de proteína tal que outras não vão ter. Então o que vai acontecer? Algumas cadeias de proteína desse meu queijo vegetal fermentado com o Lactobacillus helveticus vão ser quebradas. Tá? E vão ser quebradas de tal forma que, dependendo da cadeia de proteína, se isso for quebrado até chegar no aminoácido, por exemplo,
E a gente ter liberação desse grupo amina, por exemplo, e ser trabalhado. Será que a gente não consegue chegar num ácido glutâmico até por outras vias? E ácido glutâmico, que eu digo, é a base de glutamato. Então, imagina naturalmente isso ser produzido, o sabor umami que pode ter. E claro, se a própria proteína ela é componente da estrutura do meu queijo vegetal e a gente tem algumas proteínas quebradas pela ação dessas enzimas ao longo da maturação, obviamente a textura vai ser diferente. Então a gente não tem só aroma e sabor que está sendo diferenciado, mas também a gente vai ter textura sendo diferenciada. Então, estou começando a perceber por que esses micro-organismos eles têm um lugar especial no meu coração. Bom, então eu falei para vocês de micro-organismos que são especializados na fermentação. Você pode ter alguns micro-organismos especializados na maturação. A gente pode ter alguns micro-organismos especializados na casca, para desenvolvimento de casca. E aí, para esse ponto aqui, eu estou colocando um quarto, porque eu estou trazendo aqui fungos. E aqui a gente pode trazer tanto bactérias quanto leveduras que não sejam leveduras fúngicas, obviamente. Então, assim... leveduras que não sejam fúngicas, se o fúngico aqui eu estou pensando em mofo, na minha cabeça eu estou pensando em mofo, obviamente. Então vamos colocar fungos em geral, que é o termo maior, e a gente trabalha com mofo e levedura. Pronto, aí sim dividimos legal. Então, levedura, por exemplo, olha só isso daqui. Olha a cor que tá esse queijo vegetal aqui, ó. E que é a mesma base dos outros, Castanha de caju também. Eu estou trabalhando só com a castanha de caju aqui e diversificando nas bactérias e em alguns colocando levedura. Então olha a diversidade que eu tenho com a mesma base. Imagina se a gente começa a mudar a base também, a infinidade de coisas que a gente consegue produzir. Mas esse daqui, eu usei uma levedura, que apesar do nome é uma levedura, chamada de Brevibacterium linens. É a levedura que ela é usada na produção dos queijos Limburger. Não só Limburger, mas também tem outros queijos aí, tipo um raclette, ele pode ter o uso dessa levedura. Que mais que a gente pode ter? Esses daí, o Tome, já não sei se ele tem. Mas enfim, o Limburger eu sei que ele tem, sim. E o interessante é que o aroma tá... Nossa, tá excepcional. E também tá em desenvolvimento, Esses três aqui eu não estou abrindo justamente porque eles estão em desenvolvimento e ainda tem algumas semanas... ou pelo menos alguns meses até que eles fiquem prontos, Mas essa Brevibacterium linens, ela dá essa cara mais alaranjada mesmo, e o aroma que ela traz é absurdo. Sabem aqueles queijos que comicamente a gente diz que cheira chulé, que tem um cheiro tão forte que parece chulé e tal? Essa Brevibacterium linens ela produz. Então, se eu deixar esse queijo vegetal aqui, se eu deixar ele por 4 meses maturando, ele vai pegar um traço já bem mais forte. 6 meses, então, aí chega nesse ponto de cheiro de chulé aí, queijo, ou chulé sabor queijo, sei lá qual que é a direção da coisa, o sentido da coisa. Mas, enfim... percebam que a gente tem uma diversidade muito grande. A parte dos mofos, então, que a gente pode utilizar, eu tenho alguns ali também, mas eu não ia trazer aqui, porque daí, quando a gente fala de mofo, a gente tem a questão da esporulação. E a probabilidade de eu ter esses 3 contaminados aqui, se eu abrisse um desses para mostrar, era enorme. Então, por isso que eles ficaram guardadinhos ali. E disso eu estou falando de Penicillium candidum, por exemplo, Penicillium geotricum,
ou até o Penicillium roquefort, tá? Então, gente, isso daí são micro-organismos que vão fazer aquele tipo camembert, né, o Penicillium candidum ou o Penicillium camembert, é o que faz o camembert. O Penicillium geotricum, ele também serve para trabalhar a casca, tá? Ele ajuda bastante no desenvolvimento até desse mofo branco, que é o Penicillium candidum. E o Penicillium roquefort, né, o próprio nome também já traz, é o que vai fazer aquela cobertura azul ou verde, né? Depende. Cada subespécie vai trazer, né, uma característica diferente até na coloração, né? Mas a ideia é essa, de fazer queijos azuis e que vão trazer também sabores bem fortes quando bem maturados, né? Isso em relação a tempo, para a gente poder... Imagina montar uma tábua com esses queijos especializados, né, ou com esses queijos vegetais feitos com micro-organismos especializados. A diversidade de aroma, sabor e textura fica muito grande. Tá? Então, assim, espero ter estimulado vocês a irem atrás desses micro-organismos, pelo menos a conhecerem esses micro-organismos, né? E acho que uma vez que vocês passam a adentrar esse universo, né, a conhecer um pouco mais, vocês têm também a possibilidade de ter aquela vontade de testar a florada. E o meu trabalho aqui é isso, é fazer com que cada vez mais eu tenha pessoas estimuladas a fazer queijos vegetais diferentes, para que a gente possa, né, cada vez mais expandir essa ideia de queijo vegetal para o mundo. Tá? Então, caso vocês já tenham utilizado algum desses micro-organismos que eu falei aí e tal, eu vou ficar feliz em saber. Vocês podem deixar comentários aí, seja comentário público ou comentário por mensagem privada. Até a próxima.